E aí, galera, beleza? Hoje eu vou começar com uma informação interessante. Vocês sabiam que a quantidade de ouro em lixões pode ser maior do que a encontrada nas minas de onde esse metal é extraído? Impressionante, né? O Brasil perde bilhões de reais por ano em produtos que podiam ser reciclados, mas vão parar no lixo. Nós geramos cerca de 80, quase 80 milhões de toneladas de resíduos por ano e só reciclamos 3% disso. Em Salvador, que é a cidade em que eu morava até o início da pandemia, a média de reciclagem fica em torno de 1%. Mas se você for olhar as outras capitais, as outras grandes metrópoles do país, a média não sai muito disso não, fica realmente oscilando entre 1 a 3%. E desde que eu me entendo por gente que ouve falar muito a respeito de reciclagem, eu nunca vi esse índice aumentar de uma maneira significativa. Não lembro de ter visto um ano em que nós atingimos 10% de reciclagem dos nossos resíduos, ou 7%, ou 5% que fosse. Vocês lembram? Por que será? Né? Bom, um dos bons motivos para justificar essa dessemelhança tão grande entre o discurso, a preconização da reciclagem e a realidade é o fato de que nós não temos incentivos para a indústria da reciclagem no nosso país. Na Alemanha, que recicla desde 2010 50% dos seus resíduos, existem subsídios para os produtos reciclados. Já no Brasil, algumas vezes a carga tributária chega a ser maior sobre os produtos reciclados do que sobre os produtos virgens. No caso do plástico, por exemplo, que nós temos combatido, né, com muita força e com toda razão, afinal de contas o plástico está promovendo uma verdadeira destruição do nosso planeta, chegam a incidir 8 impostos sobre o plástico reciclado. Então é muito desigual. Outra questão em particular a respeito do plástico é a queda do valor do barril de petróleo. Já que o plástico é derivado de insumos petroquímicos, se o petróleo fica baratinho produzir plástico novo. Então é muito desigual, é uma concorrência muito desleal. Por que será, né? Por que será que é tão mais fácil a gente fazer tudo novo, incentivar o novo, do que incentivar a retomada, né? A reciclagem, o uso daquilo que já está aí, né? Colocar novamente no ciclo aquilo que já produziu. A gente já tem tanta tecnologia, tanta ciência disponível, tanta coisa, tantos bens, tantos produtos, tantos materiais disponíveis, né? A gente pode muito bem usar isso, desfrutar disso com tranquilidade material, mas em vez disso a gente prefere ir lá na natureza e arrancar o que está novinho e fazer tudo novinho em folha, né? É a força da grana que ergue e destrói coisas belas. É muito fácil calcular o custo financeiro. A gente fala, né? Eles falam os milhões, quantos bilhões aquilo representa, mas a moeda, o dinheiro, é uma representação de recurso. O que está por trás, no fim das contas, é o recurso natural, é a energia, é a mão de obra, é o que se investiu naquilo. O dinheiro propriamente não significa nada. Então, é fácil calcular o que representa, né? O dinheiro representado por isso. Difícil é calcular o valor ambiental daquilo que a gente retira da natureza. A natureza fica ali quietinha, não reclama, né? Mas também quando reclama, né? Reclama daquele modelo, né? Tá reclamando de uma forma cada vez mais embrutecida, dando uma resposta cada vez mais à altura para nós. Pois é, um outro exemplo que chama atenção é o custo da coleta seletiva. O custo da coleta seletiva de 1 tonelada de resíduos é cerca de R$ 389. O custo da coleta regular de resíduos fica em torno de R$ 85, R$ 95. Então é quase 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes menos fazer a coleta, uma prefeitura contratar um serviço de coleta regular com tudo misturado, do que fazer tudo bonitinho, né, gente? Fazer o bom dá mais trabalho do que fazer besteira. Então, é bem complicado esse processo, nessa nossa realidade que a gente criou, onde a gente não tem esse compromisso. E é por conta dessas questões e de outras que eu vou falar agora que eu chamo a atenção. Não confia na reciclagem. Não confia.
Existem forças por trás que impedem que a reciclagem tome a proporção que deveria tomar. Além disso, existe uma questão objetiva, reciclagem e estratégia de fim de tubo. A reciclagem não foi criada, não foi pensada para ser aquela estratégia em que a gente aposta quando a gente consome um produto e que a gente vai descartar uma embalagem, por exemplo. A reciclagem é pensada como última estratégia. A primeira estratégia de todas é a história dos R's, repensar. Se você repensar e recusar, nossa, fez a melhor coisa que pode ser feita, foi a melhor ação. Porque você evitou que um recurso, que uma matéria-prima, que uma energia fosse retirada da natureza, deu um sossego para a natureza. Então, se for supérfluo, se for desnecessário, diz não, recusa. E aí, invariavelmente, a gente precisa consumir, faz parte, é inerente à nossa existência. Aí entra o reduzir, né? Reduzir, ser sóbrio no consumo, não atrelar a existência a consumir, tá atento a isso, a esse apelo do consumo, né? Que é bem perigoso. Aí, quando se consome, é o consumir com responsabilidade, consumir sabendo as origens, investigando as origens de um produtor responsável, que tem compromisso socioambiental, que respeita o seu trabalhador. Então, esse é o famoso consumo consciente. E aí, na hora do descarte, porque invariavelmente a gente produz resíduo, principalmente nessa nossa sociedade de consumo, aí entra a reciclagem, aí é o brilho da reciclagem, aí cabe aquele asseio daquela embalagem e descartar da maneira mais propícia para que os atores que atuam nesse momento da reciclagem tenham a sua vida facilitada. Aquele catador, seu brother ali da esquina, aquela cooperativa que está atuando no seu entorno, que você já entrou em contato. Eu fiz um vídeo, acredito que tenha sido o último, a respeito disso, de todas as oportunidades que a gente tem de fazer esse gerenciamento da nossa reciclagem, né, esse direcionamento para as pessoas que atuam na reciclagem, né, tem as cooperativas, tem muitas cidades que tem pontos de coleta para reciclados, né, da própria prefeitura. Aí sim, aí cabe a reciclagem, aí a reciclagem cai como uma luva. Mas tudo que vem antes, que precede a reciclagem, é muito mais eficaz. Primeiro porque a gente já viu que a reciclagem não é eficiente, ela não chega a ter uma repercussão socioambiental significativa, ela não chega a fazer uma diferença significativa na modificação desse cenário ambiental que a gente está tendo no momento. Então, tudo que você faz antes, que está na sua alçada, olha que bacana, você tem autonomia sobre esse gerenciamento, de reduzir, não consumir, tudo isso é muito mais significativamente, é muito mais beneficamente impactante do que simplesmente descartar, delegar para a galera reciclar. Então, que a reciclagem seja o último, que dê o devido lugar para a reciclagem. Ela é importante como estratégia de fim de tubo, mas antes você pode fazer muita coisa. Valeu? Beijo grande, a gente se encontra em breve.